Mesma coisa. Mas eu anotei alguns pontos enquanto vocês estavam falando, coisas que eu acho muito interessantes nos Estados Unidos em si, e mais especificamente nessa região do Vale do Silício. Você citou os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. O Sergey Brin é russo. Você citou a Tesla, né? O Elon Musk como CEO. Sul-africano. Na verdade, a gente vive hoje num mundo onde a pessoa mais rica do planeta é um africano. Isso é uma revolução, né, comparado às outras épocas. Isso não aconteceu. E por que isso é possível dentro de tecnologia? Porque os caras, como você disse, alocam bem o capital, mas tem um poder de escala muito grande. Tem até coisas que você fala, nossa, era óbvio que ia dar certo, né? E eu não sei se é óbvio, acho que é mais óbvio depois que acontece. Porque, por exemplo, você falou da compra do WhatsApp, mas eu lembro do caso da compra do Instagram. Quando o Mark Zuckerberg comprou o Instagram, nos idos de 2013, ele pagou 1 bilhão e a empresa tinha 30 funcionários. Era coisa assim. E todo mundo, nossa, 1 bilhão, né? E aí ele pegou uma rede que era só de foto, ele botou um monte de comentário, ele botou os stories, né, copiando o Snapchat, ele botou o Reels agora para competir com o TikTok. Eles tentaram comprar o Snapchat antes, Tentaram. E aí tem um ponto interessante nisso também, porque ele tentou comprar o Snapchat por 1 bilhão. Aí o cara não quis vender. Aí depois ele criou os stories, o Snapchat começou a cair de preço. Todo mundo, seu burro, você não vendeu. O Snapchat vale 40 bilhões hoje. A gente estava vendo ontem. Aqui no Brasil ninguém usa quase, né? Nos Estados Unidos bomba do mesmo jeito. Assim como aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, nos Estados Unidos não muito. Não. Pois é, o pessoal não usa porque lá o SMS já era gratuito. São coisas particulares. Mas esses caras alocam bem o capital, sem dúvida nenhuma, mas tem um poder de escala que existe hoje, que não existia até no começo do Vale do Silício. Eu gosto daquele episódio, isso é narrado aqui nos Inovadores, de quando o Bill Gates ele começou a fabricar software numa época onde todo mundo achava que o dinheiro estava no hardware. E ele fez um contrato, inclusive, com a IBM, falando, olha, eu vou te fornecer o meu software, mas eu quero poder fornecer para todo mundo, eu não quero exclusividade. E acabou que o software mastigou o hardware. Hoje o software vale muito mais. Você tem como explicar, até para quem não sabe, eu tô falando hardware, software, porque eu sou um cara entendido de tech. Mas para os leigos, né, o que seria isso e por que hoje a gente vê tanto valor no software? Só uma brincadeira rápida, a gente costuma dizer que hardware é o que a gente chuta, software é o que a gente xinga, tá? Então, assim, essa é a grande diferença. Uma maneira fácil de... Uma maneira fácil, né? Saber. Quer explicar? Não, só ia falar que, cara, Mario é Microsoft MVP, cara, ele... Amigão, Bill Gates, todas eu não gosto muito. O Bill e eu temos certos atritos, cara. Não gosta, não? Na verdade, é mais dele. Assim, ele tem uma competição boba comigo, eu não entendo aqui. Pode Quer seguir, explicar? Pode seguir. Legal. Vamos lá, então, como que eu posso explicar? O hardware, em geral, é aquilo que a gente enxerga, né? São os elementos computacionais, os aparelhos. Então, por exemplo, se você vê um computador, isso aqui é um hardware, né? O que permite com que a gente faça com que esteja rodando ali embaixo programas dos quais a gente que vai fazer com que interprete isso para a linguagem binária. A linguagem binária é a linguagem da máquina. Então, o software é exatamente aquilo que tem entre o usuário e a máquina, e a linguagem de máquina, né? Os programas. Então, quando você entra, por exemplo, o sistema operacional é um conjunto de softwares, né? Quando você entra, por exemplo, num navegador como Google Chrome, Mozilla, Safari, isso é um software. Então, são exatamente essas capinhas que permitem com que o usuário consiga interagir com a máquina e que a máquina faça aquilo que a gente está solicitando. Não sei se ficou claro. Eu acho que tem um outro componente do que você estava falando, né? A gente tem essa questão da escala, mas eu acho que o software permite a velocidade. Acho que é isso que tem criado muito mais valor hoje. E em cima de uma base, quando a gente pensa ali em Vale do Silício, ou Índia, Brasil, enfim, que você precisa ter outros tipos de coisas, enfim, hardware, né? Então muita gente fala que surgiu a HP como uma das criadoras ali do Vale do Silício. Mas uma vez que você tem isso, e hoje a gente tem hardware em todo lugar, acho que começa a ocorrer essa descentralização, sabe? Então, a gente fala das boas aquisições aqui que o Gianotto estava mencionando, mas acho que deve ter tido péssimas aquisições também que a gente não sabe. Só que como você tem uma velocidade muito maior, porque se você, sei lá, comprar uma mina de carvão e for produzir uma determinada coisa, você errou ali, né? A gente até na engenharia fazia cálculos da parte de petróleo, você errou alguma coisinha, por isso que tem milhões de simulações, que você errou uma coisinha ali, você já enterrou bilhões, 5 anos para frente, sem volta. E talvez você fazer uma aquisição de um Instagram, você aproveita pedaços, propriedades, às vezes um acqui-hiring das pessoas que estão lá. Então, as empresas de tecnologia, eu acho que elas têm essa questão da velocidade e da prototipação como sendo o principal criador de valor.
E quando a gente olha, às vezes, outras empresas mais tradicionais, até que tenha pesquisa e desenvolvimento, digamos uma farmacêutica, mas nunca com a mesma velocidade. Isso é um fator muito poderoso. E os componentes eletrônicos de um hardware é mais difícil de mudar. Então, até se a gente olhar, por exemplo, para aqueles computadores desktop, a gente leva muitos anos para a gente ver alguma diferença, às vezes até de processamento e tudo mais. Num software, a gente pode jogar fora agora, se a gente quiser, né? A plataforma da Finclass e fazer de novo. Não pode. Então, por exemplo, se eu quiser jogar parte, né? Poxa, vamos fazer o que a gente chama de refactor. Então, a gente, sei lá, fez correndo a Finclass e a gente colocou no ar porque tinha um prazo de mercado, tinha um timing de mercado, e aí agora a gente percebe que temos débitos técnicos, ou seja, coisas que foram feitas de um jeitinho que podia ser melhor. Beleza, dito isso, é fácil agora a gente pegar e falar assim, beleza, nas próximas sprints, naqueles períodos que a gente vai, nos períodos de 7 a 14 dias que a gente vai trabalhar desenvolvendo novas funcionalidades, vamos tirar parte desse período pra gente arrumar a coisa que a gente fez, né? E que se fosse num hardware, talvez seria muito mais caro, muito mais demorado. Então, construir software, não que seja mais barato, porque a gente tem a questão da mão de obra, que também é um pouco mais cara, a gente tem a questão de nuvem, que é cara, a gente tem várias questões. Então, eu não posso nem dizer que construir software é mais barato, mas, sem dúvida, é algo mais flexível para ser modificado. Muito mais rápido. Bom, você falou da questão das aquisições e o que deixa eu ver veio... se eu entendi. Tá, fala então, primeiro. software é como se fosse uma plataforma, um programinha. Resumindo, que sacanagem. E o hardware é como se fosse o computador onde tem todas São os as elementos coisas. eletrônicos. Vou te dar um exemplo biológico. Hardware é o nosso corpo, software é a nossa mente. Tá. Mente, que eu digo, é a mente, não o cérebro, né? O que está dentro, é o programa, o nosso algoritmo. Foi uma boa definição? Gostei. Excelente, hein? Boa. Gostei. Não, mas essa definição, até eu vou falar o Certamente porquê não que ela deve ser veio. dela. Não é minha. Porque É do ele Ray rouba as Kurzweil. coisas. É do Ray Eu Kurzweil. sei, eu passo por isso sempre. Mas você falou da questão dos investimentos, Mário. E, de fato, nem todos os investimentos feitos são bons investimentos. Alguns, inclusive, vão a zero. E a Amazon, que foi brilhantemente regida durante muito tempo pelo Jeff Bezos, que também é um dos homens mais ricos do mundo, tem uma história, né, da Amazon que foi escrita com autorização do Bezos, e ele queria que colocassem todos os pontos lá realmente, e você vê que a maior parte dos investimentos da Amazon deu errado. Em número, se ela investiu em 100 empresas, né, foi comprando pequenas empresas, digamos que 60 deram errado e 40 deram certo. Isso aqui eu estou chutando uma estatística. Mas é que ela perdeu muito dinheiro em investimentos mal feitos. Só que quando ela perdeu dinheiro, foi a zero, né? Quando ela ganhou muito mais do que 100%. Se ela investiu a mesma quantia, teve negócio que subiu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ou não sei nem quantos 1000%. A própria Amazon em si, ela quase quebrou na época da bolha das empresas.com nos anos 2000. Para quem não investia nessa época, eu mesmo não investia, eu só aprendi através da história, né? Nos anos 2000 eu estava na 6ª série, então não sou tão precoce assim. Mas as empresas.com estavam valendo muito dinheiro porque todo mundo enxergava que a internet é o futuro, software é o futuro. Vai mastigar o hardware. Já estávamos chegando nessa fase. E aí os investidores começaram a pagar cada vez mais caro para ter um pedacinho nessas empresas que poderiam virtualmente dominar o mundo. Você vê o Google, ele é praticamente um monopólio. Quem aqui que está assistindo o episódio usa outro mecanismo de pesquisa? É muito raro. E não porque o governo falou, ei, por bem manda o quê, todo mundo só usa o Google. Porque não. é melhor. É porque é melhor. A gente gosta de usar o Google. Então, toda empresa de tecnologia pode ser escalável o suficiente para ser a única a fornecer um serviço pela vontade do consumidor. O pessoal pagando muito caro nisso. E essas empresas não davam lucro. Elas estavam sendo avaliadas pelo número de page views, muitas vezes, né? Ah, quando é que você vai dar de lucro esse ano? Esse ano nada, mas eu pretendo ter 1 milhão de visitas no site, né, por mês. E aí, uma hora, os investidores se deram conta de que isso aqui está esticado. E que hora foi essa? Quando os juros da economia começaram a subir. Movimento parecido com o que acontece hoje. Agora, né? Exatamente. Aí várias empresas caíram, muitas deixaram de existir, porque eram empresas que não geravam caixa e precisavam de mais dinheiro dos investidores para que elas continuassem funcionando. E uma coisa é você financiar iniciativa de risco quando os juros estão baixos. Outra é quando, por exemplo, você pode ganhar um dinheiro bom para simplesmente emprestar seu dinheiro para o governo ou colocar numa renda fixa de um banco interessante. Várias quebraram e a própria Amazon quase quebrou. Ela chegou a ter suas ações negociadas por $8, né? E hoje é uma empresa trilionária. Vou até olhar o valor da ação nesse momento para falar para vocês depois que eu passar a palavra. Mas eles não quebraram porque eles pegaram crédito pouquíssimo tempo antes do estouro da bolha. E teve, inclusive, analista falando que a Amazon ia quebrar. E no mercado financeiro é interessante, né? Porque muitas vezes a profecia pode se tornar realidade se muita gente acredita nela.
Porque se você vê lá, a Amazon vai quebrar, aí o Jeff Bezos bate na tua porta e fala, eu preciso de dinheiro. Você pensa, pô, vai quebrar, não vou te dar dinheiro, não vou te dar dinheiro. Tanto que o Jeff Bezos perseguiu esse analista. Ele foi atrás do cara. Né? Ele foi lá tirar satisfação, falou, que história é essa, não sei o quê. Né? Porque poderia realmente quebrar, mas não quebrou. Mas foi quase, inclusive. Né? E quando eu falei da ideia do software e do hardware, eu tirei desse outro livro. Desse cara chamado Ray Kurzweil. O nome do livro é Era das Máquinas Espirituais. Quem me emprestou foi o Monkey, do perfil Monkey Stocks. Né? Trabalha aqui com a gente. E nesse livro, por que esse título? Porque ele fala que a próxima etapa da evolução não vai ser baseada em carbono, né? Vai ser baseada em silício. Nós seremos capazes de criar máquinas inteligentes. É essa a ideia dele. Ele escreveu esse livro aqui nos anos 2000. E agora a gente está em 2020. E muita coisa que ele falava sobre hardware, por exemplo, está se provando realidade. Ele dizia que a gente chegaria num novo paradigma da computação que tornaria a lei de Moore obsoleta. Porque ele fala que, olha, o chip vai ficar tão pequeno que não vai dar para reduzir mais da maneira que é hoje. Vai ter que ser um outro tipo de computação quântica, alguma coisa assim. E ele fala que a gente criaria essas máquinas. Ele começa a falar de programação. Eu não sei nada de programação na prática. Mas quando eu olho para um programador, eu penso, esse cara no universo dele, ele é Deus. Mas é. Fora do Ele tá criando as coisas. Ele tá criando. Sabe aquele negócio, no início era o verbo? É exatamente isso. O cara, ele começa a criar, ele cria um mundo de programação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que o programador faz? Você tem que se inscrever na